Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos fazer uma indagação. Até a gente viu esse tema, né, na internet, mas aí a gente quer colocar de uma maneira mais simples, mas que tocou o coração. É justiça. Para que te quero? Como base, a gente pegou o livro Fonte Viva, lá no capítulo 147, fala, refugia-te em paz. Na realidade, não fala tanto sobre a justiça, mas o que é necessário para que a gente possa, né, ter ela em prática. Mas antes nós vamos serenar, elevar o nosso pensamento até o alto, e unidos, encarnados e desencarnados, vamos pedir, agradecer e louvar. Primeiramente agradecer. Agradecer por esse dia, por essa noite e essa oportunidade de estarmos aqui. De uma maneira simples, de uma maneira de aprender, sabendo das nossas limitações, mas sabendo também da sustentação espiritual que todos nós temos. Vamos pedir discernimento, pedir o apoio, o fortalecimento e louvar o nome do nosso Mestre Jesus através dessa oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Essa oração, ela ecoou tão suave, tão serena agora, né? Foi tão bom. Justiça, para que te quero? Então, antes a gente vai, sobre a justiça, a gente vai fazer algumas perguntas, né? A gente sempre gosta de estar questionando, porque a pergunta nos leva a pensar. Quando você questiona, você vem até dentro de você e pensa, o que é, como eu estou diante dessa situação? Então, a gente vai fazer uma pergunta assim: como está a sua vida hoje? Como é que está a minha vida, a sua? Como está a sua vida hoje? O que tem acontecido no seu dia a dia? Como que você tem valorizado as coisas boas e as coisas difíceis? Que cada um de nós temos uma posição, né? E para a gente poder falar desse tema, a gente pegou o livro, né? Fonte Viva, Refugia-te em Paz. Como a gente falou, ele nos leva a pensar nessa noção de justiça que a gente tem da vida. Não porque a gente... como é que você pode pensar em justiça se você não estiver em paz? Você tem que ter esse refúgio da paz. E para que serve a justiça? Ela serve para trazer a paz para o nosso coração. Então a gente vai ler aqui, o texto ele não é muito curtinho, mas ele já nos dá uma base boa. Refugia-te em paz. Aí esse versículo está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Aí Chico Xavier e Emmanuel, né, comentam. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões.
Outras, muitas, correm as aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade. E jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Então nós temos muitos templos, né? Mas a legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses no cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles, exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. O texto ele já dá uma paz na gente, né, para a gente falar de justiça. Então, o que é a justiça? A justiça, antes de tudo, é o quê? É respeitar o outro. E o que é esse respeitar? Como é que pode haver justiça se às vezes eu julgo uma pessoa de uma tal maneira, mas eu ignoro aquilo para mim? Jesus ele deixou isso bem claro para nós. Faça ao outro o que queres que façam a ti. A gente até escreveu muitas coisas, mas a gente vai estar resumindo, porque eu acredito que a espiritualidade ela passa isso muito forte para a gente, que é a questão do julgar e discernir. E muitas vezes nós julgamos o outro, achamos que ele é aquilo, quando na realidade aquilo está em nós. Porque o julgamento, quando alguém fala alguma coisa de uma pessoa, você cria aquilo, até encontrar, depois com o tempo você vê que não era aquilo. Era uma coisa que estava em nós.
Como é que pode haver justiça se nós mesmos não estivermos em paz? Vamos imaginar uma situação. Cada um de nós, alguma vez já ouviu palavras agressivas. Como é que a gente se posicionou? Com o tempo, né, que a gente vai passando, a gente vai mudando a posição. Talvez alguns anos atrás a gente até responderia com ímpeto, com a mesma forma. Mas depois, com o tempo, quando você vai realmente caminhando com a sabedoria da vida, não simplesmente estando dentro de uma casa espírita ou dentro de uma igreja, a própria vida ela nos vai ensinando. Você já começa a ter uma outra posição. Porque toda vez que alguém trata a gente com agressividade, a gente não tem que ter revolta, irmãos. Porque às vezes aquela agressividade é um sofrimento. Muitas vezes aquela pessoa está em sofrimento. E tente imaginar você tratando uma pessoa como ela está te tratando. Como é que você queria que reagisse com vocês? Porque a gente às vezes fala, vamos ignorar, deixa para lá. Não, nós não precisamos ignorar, mas jamais julgar. E é o que a gente faz o tempo todo. E a gente julga o outro dentro dos nossos princípios. Porque quando a gente começa a abrir a mente para que o outro está em aprendizado como nós estamos, a coisa vai ficando mais leve. Quando alguém é agressivo com a gente, quando alguém tem um julgamento da gente, a gente dar na mesma moeda, aí você não está entrando nessa justiça. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 875, que é a lei 10, né, que vem as leis morais de justiça, amor e caridade. Aliás, que a gente sempre fala, fora da caridade não há salvação. Na 875, como se pode definir justiça? Aí os Espíritos respondem para ele. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que é respeitar? É só compreender? Não. Respeitar é exatamente saber que como a gente quer ser tratado. Eu não preciso aceitar todas as opiniões, mas respeitar sim. E por que é que nós sofremos tanto? Porque o tempo todo a gente julga. E para que a gente tenha discernimento, irmãos, a gente precisa de analisar. A gente precisa parar para pensar. Que o discernimento ele não é assim. Alguém te fala uma coisa, porque o impulso, o julgamento ele vem do impulso, né? Quando alguém te fala uma coisa, você tem o impulso de já pensar aquilo. Agora, discernimento não. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Talvez uma coisa que hoje te incomode, amanhã não. E todos nós não estamos aqui à toa. Então vamos parar para pensar, por que eu sofro tanto com essa situação? Por que eu julgo tanto as pessoas? Por que eu tenho esse julgamento em relação àquilo? E quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é aquilo. Julgamos as pessoas pelas aparências, julgamos as pessoas por um passado. O defeito está no outro? Não, está em nós. E aí, quando nós começamos a entender isso, aí nós estamos já nos refugiando nessa paz. Porque não dá para pensar em justiça se você não tiver essa paz. Regina reciclou folha, deve virar aqui. Qual será a sua atitude depois, né? Quando você recebe uma agressão, provavelmente você vai ter piedade. Quando a gente já começa a se refugiar nessa paz, quando alguém te agride, você tem piedade. Não é falar para a pessoa, nossa, eu tenho dó de você. Não, não é não. É ter isso aqui dentro do seu coração. E dá, viu, irmãos? Falo isso por experiência própria.
Então, algumas coisas que às vezes deixavam a gente triste lá atrás, agora não deixa mais. Porque a gente pode pensar exatamente isso. Eu quero ser ignorado? Eu quero ser agredido? Não. Todo mundo aqui quer ser bem tratado. E se eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem também. E mais uma vez colocando, né? Lembrando que Jesus nos disse, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Então, quando você estiver no seu trabalho, na rua, na internet, né? Que é onde se coloca as interpretações, a gente pensa, qual é o maior modelo de justiça da gente? Qual que é? Hoje eu até pergunto, eu gostaria que alguém aqui falasse, pode falar, é uma palavra, qual é o maior modelo? Pode me responder, quem é? Bom, Jesus. Quando você quiser saber qual é o meu modelo de justiça, mas eu chegar nos pés de Jesus? Não, não é chegar nos pés de Jesus. Não é nem entrar, é simplesmente falar, eu estou aqui para aprender o que Jesus trouxe. Pensa as coisas que Jesus passou. Em algum momento ele alterou? Ele foi enérgico, sim, quando necessário. E a gente não cansa de falar isso. Você tem que ser bom, não é ser bobo. Porque tem gente também que finge que é bobo, não é? Não adianta. Essa bondade tem que partir daqui. Porque quando eu sou boa para você, eu não estou sendo só boa para você, eu estou começando a ser boa para mim. Então, cada um de nós que estamos aqui, estamos nesse aprendizado. Então, justiça, para que te quero? A gente quer justiça, para quê? Para ter paz. Para se refugiar nessa paz. E a gente pode ter essa paz. Todos nós, indistintamente. Talvez algum num tempo, outros em outro. Mas o importante é que a gente dê um passinho. Hoje nós estamos aqui. Eu até comentei com os dois irmãos. Hoje nós temos as pessoas que vêm sempre, nós estamos com muitos casais aqui. E um casal, às vezes, para ficar junto, às vezes não é, tem que ter o quê? O discernimento. Porque se você julgar o seu companheiro ou a sua companheira te julgar, vocês não vão para lugar nenhum. Querer fazer uma competição de quem está com a razão, não vai para lugar nenhum. Mas quando a gente tenta entender por que aquele companheiro, aquela companheira naquele momento está naquele sofrimento, está naquilo, aí a coisa começa a se encaixar. Porque nós estamos aqui, não é pela felicidade eterna, é para aprendizado. Mas a gente tem direito de ser feliz, sim. Hoje ainda eu comentei com uma pessoa, a pessoa falou, que é isso, Regina, mas não é melhor você se preparar para viver aqui? Eu falei, eu tenho me preparado todos os dias para o outro lado. Comecei cuidando de mim. Aí ela falou, mas eu falei, não, a gente tem que se preparar para viver, mas não é pensar na morte, mas saber que ela vem e que é uma outra vida. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós espíritos acreditamos nisso, né, irmão? Isso aqui é uma passagem. Então, a partir do momento que eu começo a viver essa vida com amor, distribuindo amor, temos nossos momentos de tristeza? Temos. Temos momentos de raiva? Temos, mas nós não podemos deixar essa raiva ser maior do que nós. Nós não podemos deixar essa raiva ser maior do que a gente já aprendeu aqui nos livros e com a vida. Porque simplesmente ler aqui, falar, não adianta. Muitas vezes é com silêncio. E se preparar, sim. Agradecer todos os dias mais um dia de vida e menos um dia de vida aqui. Porque cada dia é mais um dia aqui, é menos um dia aqui. E mais um dia que a gente está para ir para o outro lado. Então, como é que nós estamos preparando aí a nossa casa para o outro lado? Não é ser santo, mas é procurar dar o melhor. Procurar ver o que é essa justiça. Como é que pode ter a justiça se você faz uma coisa para uma pessoa e faz para outra diferente? Se a situação daquela pessoa, as duas estão fazendo a mesma coisa, uma você dá um tratamento, a outra você dá outro. Que justiça é essa? Como que pode haver justiça
Se a pessoa vem às vezes conversar com você, desabafar, e você simplesmente vai com arrogância. Que justiça é essa quando a gente faz um critério de uma pessoa, acha que ela é aquilo, simplesmente porque é uma coisa que está dentro de nós? E quando a gente aprende que não está aqui para julgar ninguém, mas para conhecer. Não tem? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é só uma frasezinha, não, ela é muito importante. Porque o conhecimento te dá liberdade. A gente fala sempre isso aqui, e é bom a gente colocar bem isso. O conhecimento te dá liberdade, e a liberdade te dá responsabilidade. Porque não é porque eu tenho liberdade que eu vou sair fazendo tudo. Então que cada um de nós possamos compreender isso. Que aquele irmão que às vezes está ali tentando chamar a atenção com uma palavra mais agressiva, não é tentar falar, meu irmão, você está errado. Não vai adiantar. Às vezes é só com um olhar de amor mesmo. Um abraço. Como o abraço fala. Um simples abraço. E às vezes nós temos tanto, para lá. Então, refugia-te na paz. Procura essa justiça. Lembre que Jesus nos deixou. Eu desejo ao meu irmão o que eu desejaria para mim. Olha que coisa reconfortante. Se eu te tratar do jeito que eu quero ser tratada, pode ser até que eu não trate, mas o importante é que eu fiz a minha parte, né, irmão? Isso é importante. E a gente, para chegar às vezes nisso, é todo dia aprendendo. E a gente vai embora para o outro lado aprendendo ainda, sabendo que vai voltar muitas vezes. Então que cada um de nós aqui hoje possa ter isso no coração. Por que eu ainda fico tão revoltado quando aquela pessoa fala comigo? Por que eu fico chateado porque quando eu vejo que tanta gente gosta daquela pessoa? E tem isso também. Outro dia uma pessoa falou para mim, olha, eu estou com uma questão que a minha irmã, ela tá brava porque as pessoas vão mais pro meu lado. Eu falei, não, você não se preocupe com isso. Uma hora virá compreensão. O problema não está em você, nem quem gosta de você. Ela vai um dia estar entendendo isso, mas não é você julgar. É entregar na mão do Criador. Porque quando nós entregamos na mão de Deus, nossa gente, é muito bom. E a gente gosta sempre de terminar, quando a gente está assim, que hoje o Pai Nosso de vocês entrou no coração da gente. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Mestre Jesus, neste momento, Senhor, unidos em pensamento, em fé, em harmonia, queremos agradecer, Senhor, pela vossa presença, por sentir o nosso coração e pedir o fortalecimento, sim, nas situações que ainda nos sentimos fracos, que ainda nos sentimos inseguros. Pedimos, Senhor, que nos direcione, não resolvendo nossos problemas, mas nos dando condição, que através da intuição, através do silêncio e das palavras de amor ao próximo, possamos prosseguir. E assim, Senhor, com esse amor, com essa paz e serenidade, vamos agora fazer essa oração para nossa Mãe Maria, que também nos dá muita paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Os irmãos devem sentir, que está um